Então, em relação à nossa disciplina, esse é um dos conteúdos aí que a gente vai abordar, é como o ensino superior ele é dividido no Brasil. Então, as instituições de ensino superior no Brasil, elas têm vários níveis e a gente vai tratar principalmente os níveis lato sensu e stricto sensu. Então, no Brasil, nós temos dois níveis. Né? Em nível superior, nós temos a graduação e a pós-graduação. Em relação à graduação, nós temos quatro níveis: o sequencial, o tecnólogo, a licenciatura e o bacharelado. Aqui nós colocamos um pouco, eu coloquei um pouco em relação aos anos, mas é só indicativo, porque é mais em relação à carga horária de cada um, né? Sendo que o sequencial são 2 anos, o tecnólogo são 2 anos e meio, a licenciatura 3 anos e o bacharelado aí 4 a 5 anos. Cada um tem o seu nível de profundidade, mas em relação a ser considerado realmente um nível de graduação, é a partir do tecnólogo que você tem uma graduação completa. O sequencial, ele, na verdade, foi desenvolvido no Brasil, é mais para algumas características. Tanto é que, para alguns concursos públicos, o sequencial ele não entraria, né, nessa categoria de graduação. Mas a partir do tecnólogo, sim. Nós temos assim a graduação plena, depois, logicamente, a licenciatura e depois o bacharelado. Quando a gente fala de pós-graduação, e isso também é muito característico no Brasil, a gente fala de pós-graduação é dividida em lato sensu e stricto sensu. O que seria esse lato sensu e stricto sensu? Partindo antes disso, muitas vezes as pessoas confundem um pouco essa questão da pós-graduação, né? A pós-graduação é tudo que vem depois da graduação. Então, você pode escolher esses vários níveis aí, seja de lato sensu, seja de stricto sensu. Entendendo que são duas, vamos dizer, formações diferentes, principalmente a respeito dessa palavra, lato sensu e stricto sensu. Lato sensu é no sentido mais amplo, abrangente, e em relação, basicamente, à pesquisa que se faz naquele nível de pós-graduação. Stricto sensu já é uma palavra também que quer dizer no sentido mais estreito, mais específico da pesquisa, e então abrange pesquisas um pouco mais complexas, como nós vamos ver aqui, por exemplo, de doutorado, mestrado e doutorado. Então, adentrando diretamente nos tipos de pós-graduação, no caso específico aqui nós temos a pós-graduação lato sensu, né, também chamada de especialização no Brasil, e ela tem uma carga horária de 360 a 480 horas aula, normalmente é de 1 ano a 1 ano e meio, né, de duração. Esses são cursos que ocorrem depois da graduação e você pode escolher vários tipos diferentes, né? Especialização ou MBA. O MBA é muito utilizado, também CBA, mas é o MBA mais, né? Para a conclusão de ambos, nós necessitamos sempre de uma monografia, tá, gente? Que a gente chama de trabalho de conclusão de curso, que será foco aí a monografia, vamos dizer, a aula de monografia já é uma outra aula, que eu vou explicar tudo direitinho aí para vocês. Mas falando especificamente sobre esses cursos de especialização, nós temos, então, a especialização muito chamada também de MBA, que seria aquela que foi importada do Brasil, né, para o Brasil, que seria Master of Business Administration, que na verdade é uma terminologia que é Master, mas não é um mestrado, só que ela foi introduzida um pouco para comercialização, né, então é mais, vamos dizer, é mais bonito, é um termo mais, vamos dizer assim, requintado, né? Mas nada mais é do que uma especialização como qualquer uma outra com a carga horária específica a partir disso. Quando a gente fala de stricto sensu, a gente fala de outro tipo de pesquisa. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa mais específica, focada, e temos aí o stricto sensu, seja um mestrado de 2 anos ou o doutorado. No caso do mestrado, nós temos o mestrado profissional e o mestrado acadêmico.
O mestrado profissional normalmente é desenvolvido nas empresas. Também tem um termo muito interessante que é existem as universidades corporativas. Em grandes corporações existem essas universidades específicas para o desenvolvimento de alguns produtos, né? Basicamente, os funcionários dessas empresas, elas são, vamos dizer assim, incentivados em desenvolver produtos. Alguns têm perfil nesse sentido, e para isso existe um investimento mesmo para esses funcionários que eles desenvolvam esses produtos, né? Então, eles normalmente, ou existe a universidade já dentro daquela empresa, ou esses funcionários, eles são mandados para outras universidades para desenvolver produtos e serviços específicos, isso derivado diretamente de uma pesquisa de stricto sensu, tá? Ou seja, um mestrado. O mestrado profissional. O mestrado acadêmico já é um mestrado mais, vamos dizer, comum, né? A gente entra na universidade, segue uma linha de pesquisa. Normalmente nós escolhemos quem faz o aluno escolhe o curso e encontra um orientador que, vamos dizer assim, vamos dizer, segui-lo durante o percurso de pesquisa especificamente, e nesse processo aí de mestrado normalmente duram 2 anos. O primeiro ano há uma qualificação, né? Ou seja, para o projeto, para ver se o projeto, vamos dizer assim, é um bom projeto, uma proposta boa. E no segundo ano do mestrado, já normalmente se há a experiência em si, né? O experimento, a pesquisa direta mesmo, pesquisa de campo, a pesquisa, o estudo de caso, enfim, o tipo de pesquisa direta especificamente aí, que será também foco de uma outra nossa aula de conteúdo. No doutorado, basicamente existe a mesma proposta, só que quando a gente fala de doutorado, nós falamos de 4 anos normalmente, então isso tudo vai dobrar como pesquisa. Bom, as características de um doutorado são normalmente... Por que é diferente o mestrado de um doutorado, né? Normalmente o doutorado ele abrange esses 4 anos e um grande investimento, pessoal. Então, o que acontece? Muito mais do que o mestrado. Então, normalmente são temas originais, ou deveriam ser, e com certeza úteis à sociedade. Então, existem algumas peculiaridades aí a respeito disso. No doutorado também tem a qualificação, ocorre na metade do percurso, né? Então, normalmente, depois de 2 anos de pesquisa, esse projeto, né, ele vai ser, então, qualificado. Existe uma banca avaliadora que vai analisar se o processo está sendo feito, vamos dizer assim, a proposta ela é viável, enfim, todas as questões relacionadas à pesquisa. E nos últimos 2 anos, já que quando a pessoa passa essa qualificação dessa banca, ela vai então finalizar então o processo de doutorado, finalizando então também com uma banca examinadora no final do processo também. Então, ela também pode ser dividida em doutorado acadêmico ou doutorado profissional, seguindo mesmo a mesma linha lá do mestrado que eu acabei de explicar. O que seria um pós-doutorado? Pós-doutorado é o que acontece depois do doutorado. Então, esse doutorado a pessoa segue uma linha de pesquisa, né? E aí ela pode fazer esse pós-doutorado e pode ser acumulado vários pós-doutorados. Normalmente a pessoa vai desenvolver algumas partes ou peculiaridades do seu doutorado nessas pesquisas de pós-doc. Dura mais ou menos de 6 meses a 1 ano. E é muito interessante, né? Mas isso aqui já, vamos dizer assim, em termos de currículo, é muito importante. Mas, enfim, é uma questão mais... Quando a pessoa tem muito mais perfil, vamos dizer assim, de pesquisador, né? Já chegou ao doutorado, uau! E aí a pessoa continua com essa pesquisa. Se tem alguns aspectos importantes do doutorado que não foram abordados ou que devem ser aprofundados. E aí, a nossa próxima aula, a gente vai tratar, então, das monografias e níveis de monografias relacionadas aí aos níveis de graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Então, a cada uma desses níveis que eu expliquei, nós temos também
os níveis de monografias e o nome de cada uma delas, que devem ser desenvolvidas para a conclusão como requisito parcial de cada um desses níveis, seja de graduação, seja de pós-graduação. Até a próxima!